Muito bem. Vamos, então, dar continuidade à nossa aula nesse tempo, segundo tempo. Conseguiram ficar no sol um pouquinho nesses minutinhos aí de intervalo? Conseguiram? Não. Eu fiquei um pouquinho para esquentar. Hoje está frio. Aliás, foi um final de semana frio, né, gente? Desde semana passada, né? Deu um... Ontem fez calor, não entendi. Ontem até que saiu um solzinho, né? Verdade. Muito bem. Ah, Maria Eduarda, não me procurou no privado, hein, minha lindeza? O Arthur Eloy me procurou bonitinho lá. O Arthur Eloy era só um lembrete. Agora você, mocinha linda, não me procurou. Bem, olhei aqui agora em pouco. Professora, eu vou procurar. É que tinha dado uma caída na minha internet, aí tava bem ruim. Ah, justificado, porque você é uma aluna responsável. Então, por isso que eu achei estranho. Quero falar com você, tá bom? Depois a gente se fala, então. Muito bem, alunos, na página 107. Antes disso, eu vou abrir um slide aqui, porque causou uma dúvida no Yuri. Quando que usa vírgula? Quando que se usa o ponto e vírgula? E são sinais de pontuação bem parecidos, né? Então, aqui, não precisa copiar. Ou se quiserem depois em casa, aí na casa de vocês, num slide, depois não é para copiar agora, tá? Podia ficar muito estranho depois, lá em casa, mas já estranho. Falei errado. Boa noite. Eu falei errado, Yuri. A força de expressão, eu pensei que eu estivesse junto a vocês numa aula presencial. Vocês já estão em casa. Eu quis dizer que... Meu pai também fala isso às vezes. Eu quis dizer que não era para copiar agora, tá? Agora no slide. Até porque não há necessidade. É só mesmo uns minutinhos aí para tirar a dúvida. Porque ponto e vírgula a gente não está vendo no momento, a gente está vendo apenas a vírgula. Deixa eu admitir a Rebeca aqui, espera aí. E, só um instantinho, pessoal. Eu perco um tempinho nisso, mas fazer o quê? Será que eu admiti? Vamos ver se a Rebeca vai entrar aí. Vamos lá. Vou fechar. Ótimo. Então, nós temos... Desliguem o áudio, desabilitem aí o áudio, por favor, todos. E temos assim. O ponto e vírgula denota uma pausa. Peraí. Mas sem... Você pode me dizer que página você está? Não estou em página nenhuma. Vou repetir o que eu estou dizendo. Olha, o Yuri, na quinta-feira, ele, num exercício que a gente fez em aula, ele falou, professora, quando que se usa ponto e vírgula? Eu dei uma explicação bem no geral e disse que hoje eu traria com exemplos, né, com mais precisão. E assim eu fiz. Então, não é para copiar nada, só fica com a apostila aberta na página 107. Já já a gente vai para ela, tá bom? A gente já vai nela, nesta página. Então, o ponto e vírgula denota uma pausa mais sensível que a vírgula e emprega-se para, né? Por exemplo, a vírgula a gente dá uma pausa maior, né? Maior. Primeiro, separar itens de uma enumeração. Falei isso para vocês. Com todas as vezes que a gente vai enumerar, a gente usa o ponto e vírgula. Para fazer o vestibular, vírgula, traga 2 pontos, carteira de identidade, lápis e borracha, caneta esferográfica preta. Estou enumerando. Itens, né? Vários itens. Diferente da vírgula, quando eu vou enumerar, por exemplo, eu vou ao mercado comprar lápis, borracha, caneta, eu ponho vírgula, uma do ladinho da outra, né? Diferente desse item. Agora a internet decidiu cair. Agora, dando continuidade, vamos lá. Espera aí, só um instantinho. Separar palavras, expressões e orações. Olha, aqui é uma atenção bacana desse exemplo aqui. A folha ficou furiosa. Aí eu quero falar sobre a tinta. Então, eu vou falar um outro item, né? Vou separar aí uma oração. A folha ficou furiosa, ponto e vírgula, a tinta, vírgula, vou falar específico da tinta, no entanto, acalmou-a. Então, é um exemplo que eu posso usar em um ponto e vírgula separando as orações, as expressões e as orações, e no caso também, especificando a palavra folha, diferente da palavra tinta. Em enumeração, agora, essa enumeração aqui que pode causar dúvida com a vírgula, eu acredito que tenha sido neste exemplo aqui,
que você, Yuri, teve uma dúvida lá no exercício. Eu imagino que seja, você vai confirmar depois. Como que tira aqui para eu ler até o final? Espera aí, pessoal. Ah, tá. Destacaram-se na conjuração mineira. Conjuração é uma associação assim de pessoas, tá? Conjuração. Ó, destacaram-se na conjuração mineira, vírgula, Joaquim José da Silva Xavier, alcunhado seria intitulado, tá? Alcunhado Tiradentes. Aqui eu falei, ó, um aposto, falei sobre o Joaquim José da Silva Xavier. Vou enumerar vou colocar o nome de uma outra pessoa. Ó, ainda destaco o poeta Cláudio Manuel da Costa. Olha, o aposto, autor do poema Vila Rica. Ponto e vírgula. Estão percebendo a enumeração aqui? Pessoas diferentes falando sobre cada uma delas. Aí sim eu uso ponto e vírgula para enumerar vários fatos, várias pessoas no caso. Olha quem mais se destacou na Conjuração Mineira. O poeta Tomás Antônio Gonzaga. Olha, o aposto, autor de Marília de Dirceu, um livro. Aí finaliza, e o padre Luiz Vieira da Silva, em cuja biblioteca se reuniu os conjurados, que é essa associação de indivíduos, né, de pessoas. Então, é este tipo de enumeração que eu uso ponto e vírgula especificamente. São só esses casos. Entendeu, Yuri? Deixa eu ver se são Entendi, só esses. professora. Eu acho que foi. Confere comigo se foi esse último aí que foi a sua dúvida do exercício que a gente fez lá na Eu apostila. acho que foi, professora, por causa que tava basicamente desse jeito, de numeração. Eu não sei, não me lembro também. Eu teria que olhar. Peraí. Aqui. Foi na página 105, voltem todos aí na página 105, acho que foi aqui a dúvida, ó, que foi uma enumeração, mas nesse caso aqui é de adjuntos adnominais de carinhos, eu acho que foi nessa, ó. Por que te roubar por mais tempo aos carinhos do teu pai? Foi nessa? Não, acho que não foi nessa. Da tua mãe, dos teus irmãozinhos, da tua tia solteira. Olha, esta enumeração é diferente desta enumeração onde se usa o ponto e vírgula. Se tivesse assim, ó, do teu pai, uma pessoa importante na sua vida, um aposto, aí ponto e vírgula, da tua mãe, aí vai especificar da tua mãe. Oi, foi aí? Eu acho que foi Não. ali em um de caso em que se usa vírgula, na página 104. 104? Não, mas foi num exercício, Yuri. Eu me lembro que a gente estava fazendo um exercício que você teve a dúvida. E eu acho que foi desta página 105, não foi da 104, não. 104 não tem exercício, 104 é só explicação. Aonde tem sua dúvida na 104? Não, que já foi tirada, professora, onde era peixinho, era tá fofinha azul e certo, presente. Tá bom, então. Então é só para, mas isso aqui fica para a nossa vida aí, para o nosso entendimento, para o nosso aprendizado, a enumeração que se usa ponto e vírgula. Se você quiser produzir um texto e quiser colocar, citar como exemplo aí de pessoas, falando um pouquinho de cada pessoa, se você vai enumerar, falando um pouquinho de cada, aí sim se usa o ponto e vírgula nesta enumeração, nesta separação, tá? Muito importante este sinal de pontuação aqui, o ponto e vírgula nesse caso. Joia, então vamos agora para exatamente a página 107, dando continuidade aí aos exercícios. Nós vamos pular o número 3, tá? O número 4, vamos lá. Assinale a alternativa correta quanto ao uso da vírgula. Um minutinho aí para vocês, uns minutinhos, na verdade, para vocês lerem cada frase. Quem já fez vai silenciar e vai aguardar, tá? Porque não era tarefa. Então, vejam qual que vocês acham que é a correta quanto ao uso da vírgula.
Acharam? Ou eu estou apressada demais? Qual é a correta aí? Correta a letra C, professora. Muito E bem, Yuri. É a a letra C. justificar. Pode falar onde arrumar as frases? Agora nós vamos reescrever as frases. Vamos lá. Letra A tem um lado, uma parte que está correta, e tem a outra parte que não está correta. Qual é a Aí a parte gente que tem está que- correta? Marília, vírgula, você está acompanhando o campeonato de futebol. A Isso, não. parte que tem. Não Peraí. precisa ter vírgula no campeonato de futebol, não precisa. Então na letra A não se usa vírgula entre o sujeito e o predicado. Lembra da regrinha? Ó? Você está acompanhando. Quem está acompanhando o campeonato de futebol? Você. Você é o sujeito e você está acompanhando o campeonato de futebol é o predicado. Então não se usa vírgula. Não é para justificar aí não, tá? Eu só estou justificando oralmente. Então, na frase correta da letra A, na justificativa, na reescrever as frases que a vírgula não foi usada adequadamente, olha aí, no número 4. Marília, e é o vocativo. Aqui. Você está acompanhando o campeonato de futebol? É a resposta aí, arrumando a letra A. Na letra B, minha tia e eu fomos ao cinema no final de semana passado. Como que fica essa daí, hein? Porque eu acho que não precisa de vírgula nessa frase. Não precisa de vírgula nesta frase, embora temos um adjunto adverbial aí, mas nesse caso não precisa a vírgula, ok? Então, minha tia e eu fomos ao cinema no final de semana passado. A letra D. Como que fica a frase? Tia, tem como você colocar a vírgula depois do não, mas aí muda todo o sentido da frase. Não, aqui, não, aí não dá. Não, não tem como pôr a vírgula aí, não. Depois do não, não dá. Não, havia necessidade de tudo isso. Não tem como pôr vírgula. Nem não, a gente tentando bem em outro sentido. Perdão, não, Yuri. dá para pôr em outro sentido sim, tipo, não, aí havia necessidade de tudo isso, como se já estivesse afirmando que havia necessidade de tudo isso. E como mudar o sentido da frase colocado depois do não, a vírgula. Nossa, mesmo você colocando desse jeito, eu não consigo visualizar a frase nesse sentido, Yuri. Não havia necessidade de tudo isso? Não, pondo a vírgula depois do não. Não havia necessidade de tudo isso. Sem sentido. Nesse caso aqui, não daria. Aqui não teria vírgula nem após o não. Então, seria, não havia necessidade de tudo isso, já dando uma resposta. Aqui não dá para fazer o tipo que a gente fez na aula passada, a gente modificando aquela frase, colocando várias vírgulas, não. Vários lugares, em várias posições, mudando as posições. Então, aí tem a resposta das três. A letra C está correta, por quê? Qual a justificativa da letra C, a vírgula ali? Qual seria? A justificativa, 7º ano. Estão todos aí? Os 30 estão aí? Qual é a justificativa da letra C? Por que tem vírgula ali? Porque a irmã de Carlos está especificando quem é a Júlia? Como se chama o termo que especifica? Como se chama o termo que especifica, que tem que vir entre vírgulas? Quem sabe, ajuda a Amanda. A Amanda chegou perto. Quem pode ajudar? Para expressões explicativas? Tá, mas como se chama esse termo, a função sintática desse termo que separa essas explicações? É vocativo? É aposto, professor? Aposto, gente. Que o Breno tinha até respondido aqui. No caso aí é aposto. Júlia, irmã de Carlos, está explicando aí quem é Júlia, está especificando do jeito que a Amanda colocou. Viajou para Roma. Só que aí, no caso, é um aposto, vem entre vírgulas. O vocativo, olha lá as regrinhas da vírgula, hein, do emprego da vírgula. Agora, vamos para o número 5. Assinale a alternativa ou as alternativas. Então, pode ter mais de uma.
em que a vírgula não foi usada corretamente. Então, olhem cada um aí, vou dar um tempinho para vocês analisarem, vão marcar e depois no pontinho vocês vão, olha, explique por que a alternativa ou as alternativas que você assinalou apresenta erro quanto ao uso da vírgula. Então, você vai justificar aí por que teve erro, tá bom? Façam o número 5 aí nesses minutinhos. Primeiro, eu quero só que vocês respondam. Qual é a alternativa ou as alternativas que vocês colocaram? Quais as letras? Letra A. A e C. A e C, isso. Então, diante disso, já vai ficar mais fácil para vocês justificarem aí. São exatamente essas. Letras A e C. Joia, Eduardo, já vi aqui sua resposta. Então, agora vocês vão explicar por que que a A está errada e por que que a C, a vírgula, está errada. Na letra C tem duas vezes aí, dois casos de vírgula. Vejam se as duas estão erradas ou apenas uma. Vocês só vão explicar, justificar a errada. Ok? Quem quer justificar a letra A? Por que que ali não tem vírgula? Porque está separando o sujeito e o predicado? Isso, não se usa vírgula ao separar o sujeito do predicado. Então, é essa a justificativa. Não separa a vírgula não separa o sujeito do predicado. Tem a resposta aí. E no item C? Frequentemente, aí tem vírgula depois de frequentemente? Sim. Sim, aí tem vírgula. Um adjunto adverbial deslocado, frase bem curtinho. Frequentemente, as animações brasileiras recebem. Aí não tem a vírgula, o erro está nessa daí. Mas qual é a justificativa? Atenção lá, hein? Não é de sujeito e predicado não, hein? O verbo Segunda do vírgula. complemento. Isso aí, o verbo do complemento. A vírgula está separada incorretamente, olha lá. O verbo de seu complemento, que é o objeto direto. Recebem o quê? Então, não tem vírgula entre o verbo e o seu complemento. Joia. Aí tem as justificativas. Vamos para o número 6. Reescreva os trechos a seguir, inserindo, colocando a vírgula ou as vírgulas necessárias, de modo a garantir clareza e coerência. Atenção, hein?
Na letra A, olha, com muita pena do peixinho, o homem devolveu-o ao rio. Onde tem vírgula aí, gente? Onde que a gente No pode falar? peixinho. Depois Hein? do peixinho. Depois de peixinho. Com muita pena do peixinho, vírgula, o homem devolveu ao rio. Joia. Isso aí dá para a gente fazer oralmente porque é mais simples. Vamos à letra B. Meu amigo, preciso conversar com você. Onde tem vírgula? Depois de amigo. Depois de amigo. Ó, meu amigo. Olha o vocativo aí, né? Primeiro, uma locução adverbial. Depois, olha o meu amigo, vocativo. Ambos, homem e peixinho, sentiam-se estranhos. E agora? Onde tem vírgula? Depois de ambos. Ambos? De ambos. E a outra vírgula? Vai aonde? Depois do peixinho? Depois do peixinho. Peixinho, Peixinho. isso. Ambos, homem e peixinho. Olha lá o aposto, né? Estou especificando, não é aposto, estou especificando. Homem e peixinho. Estou especificando quem são a palavra ambos. Homem e peixinho sentiam-se estranhos. Então, termo explicativo aí. E a letra D, onde tem a vírgula? Depois companhia. Depois de amor e amizade. Que lindo. Vamos lá. Os amigos precisavam da companhia. Olha, estou enumerando, né? Os amigos precisavam da companhia, vírgula, do amor, vírgula, da amizade, vírgula, e do afeto um do outro. Estou enumerando. Muito bem. Vou dar um tempinho para vocês copiarem aí. E nós vamos voltar ao item 3. Aqui, quem já fez o número 6 já copiou, já reescreveu. O número 3, rapidinho, vão criar. Olha, em cada item, elabore uma oração que contemple o caso indicado de uso da vírgula, para separar um predicativo deslocado. Então, criar uma frase aí, olha o exemplo do recapitulando, só para vocês terem uma noção. Então, vejam, predicativo, e claro que tem que ter uma frase, pode ser um predicado nominal, um predicado, mais provavelmente um predicado verbo nominal, para encontrar esse predicativo deslocado. Na letra B, para separar expressões explicativas, onde expressões explicativas são aquelas, ou melhor, por exemplo, ou seja, diferente do aposto, tá? Aposto é uma coisa, separar entre vírgulas o aposto, que pode ser explicativo também, mas é diferente desse caso de expressões explicativas. É o último pontinho do recapitulando, ó. Aqui no caso tem ou melhor, mas pode ter, por exemplo, ou seja. Outro, para separar um aposto, que é um termo explicativo. Enquanto vocês fazem aí o número 3, vamos à chamada desse segundo tempo de aula, hein? Professor, tem como você subir só um pouquinho? Subir? Aonde você quer? Isso, Tá obrigada. bom, de nada, meu Deus. Alunos que faltaram. O Gustavo Henrique, o João Marcelo, Maria Clara, nossa Maria Clara, e o Miguel Williger, alunos que faltaram esse segundo tempo de aula. Ok? É pra gente fazer o número 3? Número 3, isso. Ah, tá bom. E já nós vamos para o caderno suplementar. Professor, eu não tô conseguindo ver o 5. Não está conseguindo o quê? Ver o número 5. Mas por que o número 5? Você já não tinha feito? Não, esse eu não fiz. Eu não fiz até o número 4. Deu agora? Deu, obrigada. Tá.
Depois no slide, meus amores, tem 2 páginas que eu vou querer que vocês leiam em casa, apenas ler, tá? O caderno suplementar, se der tempo da gente começar, a gente vai dar continuidade amanhã, tá bom? A tarefa de casa vai ser apenas uma leitura das páginas 108 e 109, tá? Vou deixar no slide depois. Aos olhos de uma criança. É um texto bacana também, onde tem ficha técnica. É um rap. Legal. Somente ler. Deu para vocês pensarem numa frase aí? Alguém gostaria de ler? Para a gente dinamizar e acelerar aqui. Separar um predicativo deslocado. Quem fez? Quem já fez e que quer ler? Pensando, tia. Eu coloquei animada. Animada, vírgula. A menina caminhava. A menina caminhava e estava animada. Ok, joia. Outro? Quem mais? Aqui tem um exemplo, sugestão, né, de resposta. Ó, satisfeitos, os clientes fizeram vários elogios ao vendedor. Também é um predicado aí, verbo nominal. O verbo fazer não é verbo de ligação. Já vimos predicado verbo nominal. Eles fizeram elogios e eles ficaram satisfeitos, né? Eles estavam satisfeitos. Então, satisfeitos aí é um predicativo do sujeito. Alguém mais, por favor? Mais um, pelo menos, para ler a sua frase. Hein? Da letra A? Sim. Ah, tá, da letra A eu já respondi. A letra A. Mais um, pelo menos? Ninguém mais fez? Perfeito, foi o que ele fez. Ai, Miguel Jorge. Acabei de falar a frase, tia. Eu não ouvi, fala de novo. Perfeito, foi o que ele fez. Perfeito. Foi o que ele fez. Quem fez ele? Ele fez e está perfeito. Perfeito, foi o que ele fez. Ok, Miguel Jorge, tá, perfeito. Vírgula, foi o que ele fez. Foi o que ele, quem fez, ele fez, tá perfeito. Mas tem um foi aí, foi o que ele fez, tem mais de uma oração. É porque aí tem mais de uma oração. Mas não deixa de ser predicativo. Entendi. Ele fez e está perfeito. Ele foi perfeito. E foi perfeito? Não, aí... Peraí. Perfeito foi o que ele fez. Eu tenho que escrever essa frase. Eu só sei analisar escrevendo. Perfeito, vírgula. Foi o que ele fez. Nós temos aqui 2 orações. Ele fez, você vai ter que... Perfeito, ele fez. Porque foi... Esse perfeito tem que estar relacionado à oração ele fez. Para ser um predicativo aí. Ele fez e está perfeito, né? Dentro do predicado verbo nominal. Talvez você tenha que modificar algo aí, Miguel Jorge. Tira a oração foi o quê? Tá bom? Eu vou dar mais um tempinho, você elabora dentro desta frase mesmo. Ele fez o perfeito, ele fez o projeto. Aí seria um exemplo de esse perfeito aí sendo um predicativo. Ele fez o projeto e esse projeto foi perfeito, entende? Porque o Breno, perfeito foi perfeito. Ah, tá, o Breno deu um outro exemplo. Perfeito. Isso que eu estou dizendo, tem que... Não, mas aí tem outra oração, é isso que eu estou dizendo, Breno. Tem que tirar uma oração aí, senão ficam 2 orações. Então tem que tirar o que ou tira o ele fez. De alguma maneira aí para você encontrar um predicado verbo nominal. Senão 2 verbos são 2 orações.
Tem o verbo fazer e o verbo foi, que é do verbo ser aqui, tá bom? Refaz aí a sua frase. Agora, para ser... Perfeito, Inteligente. o que ele fez. Aqui, tá. Perfeito, o que ele fez. Tá, aqui só tem uma oração. Ele tirou, foi que. O Breno deu um exemplo aqui que também daria, ó. Perfeito, vírgula, o que ele fez. Então, ele fez algo e está perfeito. Aí daria, tirando um verbo. Isso que eu estou dizendo, tem que tirar um dos dois verbos. Já pensou aí, ô Miguel Jorge, uma outra frase? Sim. Qual? Pode. Inteligente. Esse menino era. Não, aí não dá. Inteligente, esse menino era. Esse menino era inteligente. Inteligente, tá. Aí já é um predicado nominal, não é verbo nominal. Inteligente, vírgula, esse menino era. Ok, aí pode. Predicativo deslocado, jóia. Esse pode. Para separar expressões, para separar expressões explicativas, aquele exemplo que eu dei, ou seja, isto é, ou melhor, quem fez essa? Quem fez esta? Ninguém? Alunos do 7º ano, uma frase separando expressões explicativas. Dei o exemplo, ou seja, isto é, por exemplo. Esse silêncio corresponde aqui, não conseguem? Não conseguiram fazer isso? Tô pensando. Não conseguem colocar entre vírgulas no meio da frase, assim, um ou seja, um ou melhor, ou isto é. Olha o exemplo que tem no recapitulando. Deixa eu ver aqui. A leitura do texto me deixou confuso, ou melhor, reflexivo. Esse é um exemplo que tem na apostila de vocês. Deixa eu ver um outro exemplo que tem aqui. Vê se eu acho. Espera aí. Posso falar uma? Opa, surgiu um aí. Pode? Eu não sei se está certo, mas ela era uma planta endêmica, ou seja, só ocorre em determinada área. Perfeito, isso aí, está explicando que ela só ocorre em determinada área. Joia, isso aí. Ou seja, isso que eu estou falando, entre vírgulas, pode vir ou seja, isto é, por exemplo. Tem outra? Eu coloquei, a menina estava preocupada, ou melhor, ansiosa. Perfeito, joia, estava preocupada. Ou melhor, ansiosa, dando uma explicação maior. É por aí, isso aí. Então, aqui tem um exemplo, ó. Aquela aluna alcançou nota máxima, ou seja, foi bastante dedicada. Então, para separar expressões explicativas, a gente coloca aí entre vírgulas. E o último, para separar um aposto. Mesmo o aposto também é aquele termo que pode especificar, pode explicar. Então, criem uma frase que tenha aposto. Quem for terminando pode ir lendo, tá? Posso falar uma, tia? Eu acho que tá certo. Diga. Temos que fazer o trabalho essa semana. Ou melhor, hoje. Não. Esse aí seria para separar expressões explicativas. O aposto, não. O aposto é você direcionar uma pessoa ou um objeto e explicar sobre aquilo, vir entre vírgulas, por exemplo. Miguel Jorge, vírgula, aluno do 7º ano, vírgula. Estou explicando quem é Miguel Jorge. É participativo nas aulas. Isso é aposto. Opa, já estudamos bem aposto em 7º ano. Esqueceram? Professora, eu coloquei assim, Cecília Meirelles, grande escritora, fez poemas incríveis. Ok, Cecília Meirelles, olha bem, grande escritora, né? Assim que você colocou? Grande? Foi isso? Sim. Sim, grande escritora, no caso brasileira, tá vendo? Explicando quem é Cecília Meirelles. E isso é um aposto. Mais um.
Só mais um, para a gente finalizar. Posso falar a minha, professora? Pode, deve. Júlio, primo de Filipa, fez um excelente trabalho. Isso, está explicando quem é Bruno, né? Bruno? Bruno? Aluna? É que eu Desculpa, estava professora, não tava respondendo para o conseguindo lembrar. Breno no bate-papo. Fala a sua frase Eu de novo. coloquei Júlio, Júlio. Ah, eu entendi Bruno. Júlio, quem é Júlio? Fala a frase. primo de Filipa. Isso, então está explicando quem é Júlio. Ok, identificando aí, especificando. Isso é um aposto. Breno, coloquei aí no bate-papo para você, tá bom? Para arrumar sua frase, para ficar mais específica um termo de um aposto. Muito bem, alunos, agora vocês peguem o caderno suplementar, abram na página 32. Antes disso, no slide, eu vou colocar a tarefa para amanhã, já que o tempo está quase se esgotando, né? Eu quero que faça a leitura, olha bem, para amanhã, dia 25 de agosto, ler as páginas 108 e 109 da apostila. Apenas ler, tá bom? E amanhã a gente faz junto e dá continuidade ao caderno suplementar. Ótimo, nossa aula é até... Ih, está acabando a nossa aula já. Muito bem. Então, caderno suplementar, página 32. Só lembrando aos alunos, sobre redação, prazo até amanhã à noite, tem o dia inteiro de amanhã. Os alunos estão de recuperação, uma boa sorte na hora da prova. Façam com cautela, com serenidade, com tranquilidade, tá? Que Deus possa abençoar. Às 14 horas vou pensar em vocês, tá? Muito bem. Nós vamos começar o número 7 da página 32 do caderno suplementar. Acabando o tempo, a gente continua amanhã. 32. Olha aí, número 7. Identifique e sublinhe o vocativo das frases a seguir. Então, em cada frase, leia aí silenciosamente e sublinhe o vocativo de cada frase. Lembrando do vocativo, é um chamamento, né? Ó, Maria, vem aqui, Maria, vocativo. Diferente de aposto, que é aquele termo explicativo. A página. A página 32 do caderno suplementar, número 7. Quem fez aí, já achou o vocativo, pode responder a número 8. Eu tinha, na quarta frase tem ponto e vírgula, depois de risen. Separando as orações. Separando as palavras e as frases. É aquele primeiro caso que eu falei para vocês. Segundo caso. Opa, Kalena do 8º. 8º ano já quer entrar na aula. Não está nem na hora, né?